Substituindo a linha Xperia Z, a Sony trouxe para o mercado a linha Xperia X, que é composta também pelo Xperia XA, um modelo intermediário da fabricante. Com isso em mente, eu, Wellington Arruda e nós do Tudo Celular, damos início aqui a um teste de performance e um teste de velocidade com o Xperia XA. Custando R$ 1.799, preço sugerido pela Sony, o Xperia XA traz uma tela IPS LCD de 5 polegadas, com resolução HD de 720 por 1280 pixels e conta ainda com chipset MediaTek MT6755 LP10 de 8 núcleos, sendo 4 deles rodando a 2.0 GHz e outros 4 rodando a 1.0 GHz. Ele também traz uma GPU Mali T860 MP12 e 2 GB de RAM, além dos 16 GB de memória interna com slot para microSD de até 256 GB. Mas com tudo isso daqui em mente, será que o Xperia XA tem um desempenho bacana? Isso é o que a gente vai descobrir agora. Então bora lá começar com o teste de velocidade. Nós abrimos 12 aplicativos em seguida com 2 ciclos, sendo o primeiro deles apenas o do relógio para iniciarmos o cronômetro. Nós não deixamos nenhum outro aplicativo aberto em segundo plano antes desse teste, que é para não atrapalhar o desempenho do aparelho. Então vamos lá conferir como o Xperia XA se saiu nesse teste de velocidade.
Pois bem, o nosso primeiro teste chegou ao final e nós levamos 4 minutos e 43 segundos para concluir os 2 ciclos. A primeira volta de abertura dos aplicativos levou 2 minutos e 18 segundos, mas a grande surpresa ou talvez decepção ficou para a segunda volta, que levou 2 minutos e 24 segundos para abrir todos os aplicativos abertos anteriormente. Esses 2 GB de RAM do Xperia XA não pareceram tão suficientes assim nesse teste de velocidade. O celular precisou reiniciar todos os aplicativos que nós já tínhamos aberto no primeiro ciclo, fazendo com que o segundo fosse ligeiramente mais lento. Esse resultado aqui é meio triste, né? Mas foi o que o Xperia XA conseguiu nos entregar. Agora a gente pula para um teste de benchmark realizado com o AnTuTu, um aplicativo que vocês certamente já conhecem. Conseguimos atingir 46.796 pontos, algo que está dentro dos padrões para o intermediário. O Xperia XA ficou abaixo do Meizu MX5, por exemplo, mas também ficou à frente do M3. Esses testes do AnTuTu estão mais voltados para a CPU e para a RAM, embora também realize testes gráficos. Nesses testes, no entanto, o smartphone acabou apresentando muita lentidão na hora de reproduzir as renderizações em 3D, mas no final acabou dando tudo certo e ele conseguiu finalizar os testes com bastante velocidade na realidade. O Geekbench é bastante interessante, pois ele realiza testes na CPU, GPU e RAM dos smartphones, mas por aqui ele acabou não rodando de maneira alguma no Xperia XA. Segundo as informações do aplicativo, um erro de conexão com o servidor era apresentado o tempo inteiro, e foi então que tentamos fazer o mesmo teste em outros smartphones, e para nossa surpresa, ele acabou funcionando normalmente. Então, sendo assim, nesse nosso teste de velocidade e desempenho com o Xperia XA, não vamos realizar o teste no Geekbench por problemas de conexão com o servidor, o que chega a ser um pouquinho estranho até, porque o mesmo Geekbench acabou rodando em todos os outros celulares que nós testamos por aqui na redação. Com o GFX Bench, que coloca a GPU à prova, também nos deparamos com alguns problemas. O Xperia XA não conseguiu reproduzir os testes em off-screen, apenas os convencionais. Mas ainda assim, mesmo conseguindo rodar os testes, precisamos selecionar apenas 3 deles: o Carchase e o T-Rex, que são os mais potentes, e o Tessellation, que é um pouquinho mais leve que esses dois. No Carchase, nós obtivemos uma taxa de 5,4 FPS, enquanto que o T-Rex rodou fluidamente com 28 FPS. Já o último deles, o Tessellation, rodou com 12 quadros por segundo, mas também devemos alertar que esse teste aqui tem animações bem mais curtas que o T-Rex, por exemplo. Aqui com o 3D Mark, que também é bastante voltado para a GPU dos celulares, o Xperia XA acabou não apresentando resultados tão satisfatórios. Por aqui, o dispositivo é compatível com a OpenGL 3.1 e 3.0, mas os números, apesar de não estarem tão longes, acabam sendo um pouquinho distintos. No teste com a OpenGL 3.0, conseguimos uma pontuação de 593, enquanto que na 3.1 a nossa pontuação foi de 431. Esses números também refletem na realidade. O smartphone não teve tanta facilidade para reproduzir as renderizações apresentadas, embora tenha concluído o teste com bastante sucesso. O nosso último teste foi com o Geekbench, que mostra em tempo real a taxa de quadros por segundo que está sendo reproduzida nos games. Testamos 3 jogos por aqui e todos eles foram bastante fluidos, mas aqui vai uma rápida observação. Os títulos mais pesadinhos não funcionaram com seus gráficos no máximo, pelo contrário. Naturalmente, o dispositivo reduz os gráficos para impulsionar o desempenho, fazendo com que você tenha gráficos menos fortes, porém um desempenho mais satisfatório. No Asphalt 8 nós conseguimos uma média de 29 quadros por segundo, algo que também está dentro dos padrões. Já em Modern Combat 5 a média foi para 30 quadros por segundo, também se mantendo num desempenho satisfatório. Em Subway Surfers, um título que é claramente mais leve que esses outros dois, a média foi de 60 FPS com muita facilidade, mostrando que o Xperia XA sai bem melhor com títulos desse porte. Pois bem, e esses aqui foram os resultados do Xperia XA nesse nosso teste de velocidade e desempenho. Nós levamos 4 minutos e 43 segundos para concluir os 2 ciclos de abertura e fechamento de apps. A primeira volta levou 2 minutos e 18 segundos, mas a segunda volta levou 2 minutos e 24 segundos. Foi realmente mais demorada, pois o celular decidiu reiniciar todos os aplicativos que estavam abertos em segundo plano. Já no teste de benchmark realizado com o AnTuTu, nós tivemos uma pontuação de 4.796, enquanto que o Geekbench, como a gente já falou, ele não rodou. Partindo agora para o GFX Bench, que é muito voltado para a GPU, tivemos uma taxa de 5,4 FPS no teste Carchase, enquanto que o T-Rex rodou numa boa com 28 quadros por segundo. Já o último desses testes, que é chamado de Tessellation, o XA rodou com 12 FPS. No 3D Mark com a OpenGL 3.0, conseguimos uma pontuação de 593, enquanto que no OpenGL 3.1 nós tivemos 431 pontos. O último dos testes foi com o Geekbench. No Asphalt 8 conseguimos uma média
média de 29 FPS, enquanto que Modern Combat 5 rodou com 30 quadros por segundo, essa foi a média dele. Já Subway Surfers, que é bem mais leve que esses dois, rodou com uma taxa de 60 FPS. E aí, o que vocês acharam do desempenho da Xperia XA nesses nossos testes? Vale lembrar, é claro, que para ter mais informações sobre a Xperia XA e outros aparelhos da Sony, é só clicar nos links que estão aqui na descrição desse vídeo e acessar o tudocelular.com. Aqui foi o Wellington Arruda com teste de velocidade de desempenho com a Xperia XA da Sony para o Tudo Celular. Até a próxima!